dar início a uma nova série de mensagens, uma nova série de reflexões. Somos o que oramos. Gostaria de, nas próximas semanas, a partir de hoje, refletir com você sobre a oração mais conhecida que nós temos, não apenas do cristianismo, essa oração de Jesus, o Pai Nosso. Somos o que oramos. Quem daqui assistiu Star Wars no cinema? Pode levantar a mão aí. Eu não fui, né? Eu sei que alguns de vocês se dedicaram aí a recapitular 6 filmes, ou pelo menos 3, os 3 anteriores, antes de assistir o 7º episódio, então, Star Wars. Há um episódio que aconteceu na Inglaterra. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela fez uma campanha chamada Somente Ore. E ela fez um acordo com as salas de cinema e gravou um pequeno teaser de 1 minuto com esta oração, a oração do Pai Nosso. Em diversas pessoas, em diversas situações, então as pessoas orando o Pai Nosso. E essa campanha foi proibida de ser então transmitida nas salas de cinema antes da exibição do filme Star Wars. Isso causou um desconforto e diversas reações. Até mesmo um ateu como Stephen Hawking, ele disse que isso era ridículo, uma pessoa se sentir ofendida por isso. E ele até diz assim, se a pessoa se ofendeu, ou se ofenderia por ouvir uma oração como essa, tinha mais que ser ofendida mesmo, né? Então, merecia ser ofendida, ele fala, uma pessoa assim. Diversas outras pessoas, o primeiro-ministro disse que isso era ridículo, uma manifestação como essa. A igreja não entendeu o porquê de tamanha proibição. A oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida que nós temos de Jesus. Agora, interessante que ela ainda nos ensina, ela ainda nos ajuda. E eu gostaria de, a partir dela, fazer essa pergunta: o que eu sou? Nós somos o que oramos. Eu gostaria de convidar você a essa jornada durante as próximas semanas. Somos o que oramos. 2 dos evangelistas, daqueles que escreveram a história de Jesus, registraram esta oração. Mateus registrou de forma mais completa, no que é chamado o ensino da montanha, no Sermão do Monte. E Lucas também fez um registro mais curto sobre esta oração, o Pai Nosso. O Pai Nosso. Santo Agostinho, ele diz que o Pai Nosso, ele resume as grandes verdades do Evangelho. E se nós olharmos aí para grandes líderes, essa história, essa oração, ao longo da história foi admirada, ela foi estudada, ela foi interpretada, e não apenas dentro do ambiente cristão. Se você hoje perguntar para o Google, ele vai mostrar para você que há interpretações esotéricas, há interpretações espíritas, há interpretações místicas, há interpretações das mais diversas maneiras sobre esta oração, a oração do Pai Nosso. O meu desejo com vocês aqui não é dar a última palavra depois de 20 séculos de estudo desta oração. Não há como esgotar esta oração, mas eu gostaria de fazer essa jornada junto com você, para que essa oração nos ajude. Eu estou me perguntando quem eu sou, quem realmente eu sou. Quando eu olho para a minha vida de oração e o meu confronto com essa oração, antes de estar aqui com vocês, eu tenho me perguntado quem eu sou. Uma das maneiras de olhar para essa oração, ela nos mostra nossos relacionamentos com Deus, o nosso relacionamento com os outros. Essa oração, ela mostra o nosso dia a dia e ela mostra o nosso futuro. Essa oração, ela mostra verdades profundas da Bíblia
e ao mesmo tempo desafios práticos de segunda-feira. Essa é a nossa jornada, o nosso desafio. Nós somos o que oramos. E eu queria convidar você a ouvir esta oração mais uma vez. Mas nós temos trabalhado com uma adaptação desta oração, uma linguagem hoje desta Bíblia chamada Bíblia Mensagem, escrita pelo estudioso Eugene Peterson. E ele diz assim: nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito nesse mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu pode fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Nosso Pai do céu. A primeira reflexão que eu faço com vocês sobre esta oração, e me permitam aqui não entrar em um estudo mais profundo sobre ela, sua caminhada, sua estrutura, mas trazer para nossas reflexões sobre isso. Pertencimento. Primeira reflexão que eu faço sobre a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso nos ensina sobre pertencimento. E nós temos que nos perguntar sobre isso. Pertencimento. Se somos o que oramos, o que isso representa sobre quem eu sou, a quem eu pertenço? A oração começa com essa expressão Abba, Abba Pai. Alguns, se você olhar pela internet, pode desligar para mim, por favor? Se você olhar pela internet, há uma discussão aí sobre o aramaico, sobre essa questão da oração em aramaico. Você vai encontrar uma interpretação ali mística, esotérica do Pai Nosso, que não é a oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez é muito mais simples. Jesus começa de maneira muito simples e pessoal, e realmente ele falou em aramaico. O que acontece é que Mateus, quando ele escreve e registra esta oração, ele escreve em grego. Nós não temos essa oração original em aramaico. O que os estudiosos têm feito é fazer essa tentativa de trazer do grego novamente para o aramaico. Mas o que alguns fizeram aí, tentando desvendar e encontrar mistérios, são mistérios que ali não existem. Jesus ele era muito prático e muito ligado ao dia a dia. Embora ele aponte verdades profundas, isso é diferente do que alguns tentaram fazer com o Pai Nosso. E o Pai Nosso começa com essa afirmação de pertencimento. Pai Nosso, nosso Pai, esse Abba. Alguns talvez apontaram que essa expressão é uma expressão que a criança balbucia, as primeiras letras, as primeiras manifestações da criança, mas na verdade ele é um uso comum e tem ligado esse vocativo de representação de quem eu sou. Chamar Deus de Pai. E aqui Jesus diz, não apenas Pai, Pai Nosso. Se pudéssemos fazer um mergulho mais amplo aqui, antes dessa passagem, Jesus fala sobre a oração particular. Entra no teu quarto e fala com o teu Pai. A oração aponta Pai Nosso, porque nós oramos ela juntos. Sem dúvida, quando eu me pergunto sobre pertencimento, eu me pergunto quem é Deus para mim, eu me pergunto o que essas pessoas que estão comigo são para mim. Então há um pertencimento afetivo, há um pertencimento familiar e há um pertencimento histórico. Quer dizer eu e você estarmos juntos, Júlio? O que quer dizer para mim, Tânia, chamar Deus de Pai junto com você? Sem dúvida, quando Jesus ele nos desafia ao pertencimento,
Isso para nós mexe com algo muito profundo. Alguns vão usar a expressão pai e mãe, e isso é plenamente possível na tradução, nessa ideia de relacionamento, de afeto, de pertencimento a alguém. Quem ele é para mim? Quem eu sou para ele? Isso passa pela imagem que eu e você temos de nossos pais. As experiências que eu e você tivemos de paternidade e maternidade, de afeto, de pertencimento. O que é a relação de pertencimento para mim e para você? Talvez para você, pai é uma relação afetuosa. Talvez pai é uma relação traumática. Talvez pai seja uma relação de aproximação. Talvez pai signifique distância. Pertencimento. Ao mesmo tempo que essas verdades do dia a dia, apontadas por esta oração, também são desafios para a nossa alma. Há um mergulho para a nossa alma. Há um mergulho ao nosso pertencimento. Agora, isso é um desafio para nós, porque esse pertencimento não está ligado a algo que eu faço. Esse pertencimento não está ligado a algo que eu construo. Isso desconstrói a nossa espiritualidade, porque esse pertencimento não diz algo que eu conquistei. Ao orar, isso está no âmbito dos discípulos. Eles perguntaram para Jesus: como que nós oramos? Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar com Deus. Como eu devo falar com Deus? Essa não é uma oração para alguém conquistar Deus. Essa não é uma oração para alguém poder se aproximar de Deus e mudar a opinião de Deus sobre essa pessoa. Não é uma oração em que eu uso isso como um coringa, eu uso isso como uma palavra mágica, eu uso isso como um tcharam para Deus. Aí eu agrado Deus, aí eu faço um cafuné em Deus quando eu uso essas palavras. Em primeiro lugar, esse reconhecimento que eu só sou filho por causa dele. Isso nos humilha, esse pertencimento nos humilha. Eu só sou filho por causa do amor dele, não por causa do meu amor. Eu só sou filho pela decisão dele, não pela minha decisão. Eu só sou filho e pertenço a ele por causa do seu amor. Isso tira de nós toda a arrogância, isso tira de nós toda a prepotência, isso tira de nós toda a conquista, isso tira de nós toda a vanglória. Esse pertencimento nos humilha, nos põe no chão. Não é motivo de orgulho. Se eu posso hoje chamá-lo de pai, isso tem que trazer para mim um senso de arrependimento. João Calvino, um dos grandes líderes da igreja na Reforma Protestante do século XVI, quando ele vai falar sobre a oração, ele fala sobre esses sensos. Há o senso de obediência, quando nós oramos a Deus buscando sua vontade. Há um senso de necessidade, mas ele fala também que há um senso de arrependimento, esse senso de confiança, de entrega. Tanto que o brasão de Calvino, a frase que marca quem é Calvino é isso: o meu coração eu te dou pronto e sinceramente. Esse reconhecimento de quem é Deus. Se encontrar agora como filho. Ser filho de Deus não é se achar dono do mundo. Ser filho de Deus é se reconhecer pertencendo a uma nova realidade, de um desafio a viver de um modo diferente. E quando nós refletimos esse pertencimento, o problema não é a Deus como Pai, não é quem é Deus, mas quem nós somos. A questão aqui não é sobre quem é Deus. Por isso, quando eu desafio você a pensar que nós somos o que oramos, a minha pergunta é: que tipo de filho nós somos?
Não apenas perguntar que tipo de pai ele é, mas essa coragem de perguntar que tipo de filho eu sou. Talvez você hoje se encontre de alguma maneira, até mesmo se perguntando se você é filho de Deus. Eu posso lhe assegurar, por existir, você não é filho de Deus. Nós existimos como filho de Deus por causa do que Ele fez por nós, e não por sermos seres humanos. Não é o nosso nascimento carnal, a nossa existência material que nos tornou filho de Deus. Foi esse nascimento espiritual. Foi essa obra dele em nós. Orígenes, um dos grandes líderes da igreja no século III, ele dizia isso. Há algo que acontece quando nós dizemos Pai. Algo que nos transforma. De alguma maneira, isso que nos dá um sentimento, uma percepção de que eu sou filho. Essa experiência. E aqui nós temos uma dificuldade, porque de um lado nós temos uma vivência de fé irracional, uma ideia de uma fé extraordinária, extravagante, mas irracional. E outra, uma experiência de uma fé que ela é apenas cognitiva, racional, mas que não se vivencia. Alguém já disse de que há uma dificuldade. De um lado nós temos a oração sem palavras, mas o perigo também de palavras sem coração. O que é vivenciar Deus como Pai? Não apenas crer que Deus é meu Pai. O que é, na segunda-feira, eu viver a experiência de que Ele é meu Pai e eu sou o Filho amado? E não fazer um teste de teologia com você, das suas doutrinas, das suas convicções, eu perguntar, você crê que você é filho de Deus? Mas eu perguntar assim, o que se sentir filho de Deus muda os seus relacionamentos? O que se sentir pertencendo a Deus, ter sido escolhido, amado, ter sido perdoado incondicionalmente, ter sido colocado para dentro sem merecer, transforma o seu dia a dia, a experiência de Deus. Os monges falavam sobre a experiência de encontrar Deus nas suas celas, que é os seus quartos simples que eles tinham no monastério, e falavam que nossas celas é um pedaço do céu, porque ali eles encontravam Deus. Na sua experiência de oração e de silêncio, eles experimentavam Deus. Da mesma maneira, eles experimentavam Deus trabalhando. Essa prática da presença de Deus. Por isso que criou-se a regra, ore et labore, ore e trabalhe. Se experimenta isso durante o dia. Vivenciar Deus. Quando foi a última vez que você se sentiu filho de Deus? Não estou lhe perguntando há quanto tempo você crê que você é filho de Deus, de que Deus lhe ama e de Deus é seu Pai. Qual foi a sua última experiência? Coração, afeto, emoção. Eu gostaria de lembrar com vocês uma reflexão de Rubem Alves. Já nos deixou recentemente. E quando ele faz a reflexão sobre o Pai Nosso, e ele olha para a expressão Pai Nosso que estás nos céus, de modo muito poético, bem do seu jeitão, mineiro. Rubem Alves fala sobre o céu como esse lugar do vazio. Porque olhamos para o céu. O que é o lugar do céu? O que é esse Pai no céu? E ele vai comparar o céu como esse lugar do vazio. E por que ele vai valorizar? Ele vai dizer assim, que é isso que nós amamos nos outros. O lugar vazio que eles abrem para que ali cresçam as nossas fantasias. Buscamos nos outros não a sabedoria de um conselho, mas esse silêncio da escuta. O que buscamos nos outros não é a solidez do músculo, mas um colo que acolhe. Como seria bom se as outras pessoas fossem vazias como o céu.
e não tão cheia de palavras, cheias de ordem, de certezas. Só podemos amar as pessoas que se parecem como os céus, onde podemos fazer voar nossas fantasias como se fossem pipas. Ele olha para Deus e reconhece Deus, esse espaço, esse vazio como oportunidade. Esse Pai que não apenas o céu como lugar distante, mas o céu como esta oportunidade de relacionamento. Anselm Grun, um dos grandes mestres de espiritualidade que nós temos nos nossos dias, ele fala com essa experiência, o céu no coração, esse Pai que está no meu coração. Pertencimento. Ele é o Abba. Eu pertenço a Ele. Quando você pensa em paternidade, isso deveria nos trazer cura, deveria nos trazer esperança, deveria nos trazer confiança. Muitos de nós não queremos esse pertencimento quando pensamos na imagem paterna. Hoje eu convido você a pensar sobre isso. Deus lhe trouxe para um pertencimento com Ele. Você pode chamá-lo de pai. Você não o chama de pai porque você é um filho que merece. Você não lhe chama de pai porque você é um filho bom. Você não lhe chama de pai porque você é o filho acima da média, nota 10, comportado, melhor que seus primos, melhor que o vizinho, aquele que é orgulho da mamãe. Você pode chamá-lo de pai porque Ele lhe amou como filho, e lhe ama como filho, e escolheu ser seu pai. Esse pertencimento nos desafia a rever quem somos. Que tipo de filho eu sou? Se somos o que oramos, quando eu converso com Deus, que tipo de filho eu sou? Confesso a vocês que, olhando para mim, olhando para essa realidade de pertencimento, hoje eu me vejo como um filho distante. Eu me vejo como um filho distante. Um filho que faz as coisas para o pai, um filho que tenta conhecer o que o pai quer que eu faça, mas um filho distante do coração do pai. E quando eu lembro da minha relação com o seu Moreira, eu sei disso. Eu sei que eu sou um filho amado por ele. Não tenho crises com o seu Moreira. Eu amo o seu Moreira. Eu sei que ele me ama. Mas eu tenho poucas memórias de momentos em que nós tivemos intimidade, que nós tivemos um rasgar do coração. Que tipo de filho eu sou para Deus? Hoje eu me vejo um filho distante. Não um filho que está revoltado com Deus, um filho que não quer mais saber do pai, mas embora do lado, distante. Embora fazendo coisas para ele, distante. Quando essa semana eu avaliei a minha vida de oração, eu me vi distante, porque muitas das minhas orações eram funcionais. Eram das minhas necessidades, eram de coisas que eu tenho para resolver, das coisas que eu precisava, distante do coração. Por isso que uma das grandes experiências nossas de pertencimento é o silêncio. Talvez uma das nossas orações mais profundas é aprendermos a ficar em silêncio.
Quando foi uma vez que... Eu não lembro de uma vez que eu fiquei parado olhando para o Sr. Moreira, pensando em quem ele era e quem eu sou. Talvez você tenha dificuldade de fazer isso, porque isso revela o seu coração. Gostaria de convidar você a essa jornada. Nós somos o que oramos. Se você não tem orado, talvez você se perguntar: será que eu me sinto pertencendo? Será que eu me sinto filho? Será que eu me sinto devedor ao Pai? Será que eu me sinto longe do Pai? Quero convidar você a essa jornada comigo. Nós somos o que oramos. Somos o que oramos. Pai nosso que estás no céu. Nosso Pai. E isso não é um desafio apenas para mim. Esse é um desafio para nós. Ele é nosso Pai. Eu gostaria de dividir isso com outras pessoas, dividir essa jornada com você. Ao longo da história, as pessoas dividiram isso. Quem nós somos? O que é esse pertencimento? Interessante lembrar do seu Moreira, sobrenome, que nos identifica, que nos marca, quem nós somos. Somos o que oramos. Quero convidar você, e vamos fazer isso nas próximas semanas, a relembrar comigo esta oração. Pai nosso. Vamos ler juntos? Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. E eu quero concluir lembrando a oração de um dos grandes líderes da igreja que também se debruçou sobre essa oração. Tomás de Aquino disse assim: ó Senhor meu Deus, me ajude a ser obediente sem reserva, humilde sem pretensão, alegre sem depravação e verdadeiro sem duplicidade. Concedei-me, Senhor, um coração sempre vigilante, para que nenhum pensamento estranho me atraia para longe de Ti. Concedei-me o coração sempre vigilante, para que nenhum pensamento estranho me atraia para longe de Ti. Com certeza, durante essa semana, ao lembrar sobre nossa reflexão, você vai ser desafiado a enfrentar seus pensamentos. Alguns de vocês vão fugir desse tema sobre o Pai. Alguns de vocês vão precisar mergulhar no coração, mergulhar na história. Que Deus lhe conceda um coração vigilante, para que os seus pensamentos não te levem para longe. E quando Deus apertar um pouco, a gente não fuja. Para quando o Espírito de Deus, que é carinhoso, está dentro de nós, nos mostrar pontos da nossa alma que estão escuros e trazer luz sobre isso, eu e você tenhamos coragem de enxergar e não fechar os olhos. Que Deus lhe conceda uma semana de cura ao refletir sobre pertencimento. Nós somos
o que oramos. Obrigado, Deus. Obrigado porque se hoje eu posso, junto com os meus irmãos e amigos aqui, pensar sobre esta oração, é porque você nos amou de uma maneira que foi única, que foi enviar Jesus para se fazer gente e revelar quem Tu és. Antes mesmo de orarmos, nosso Pai no céu, você se revelou a nós em Jesus. Antes mesmo de aprendermos a orar, nosso Pai no céu, você nos tratou como filhos. Antes mesmo de orarmos e aprendermos a orar, nosso Pai no céu, os Teus ouvidos já estavam atentos à nossa oração. As Tuas mãos já estendidas para nós. O Teu olhar direcionado para nós. Deus, eu falo isso com muito carinho e eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós nessa reflexão sobre a paternidade, a relação que nós temos com nossos pais terrenos, a imagem que nós temos de um pai, e o quanto isso nos atrapalha, o quanto isso nos afasta, o quanto isso nos impede de experimentar do Teu amor. Tu és Deus, um Deus que se revelou como Pai, Pai amoroso, Pai presente, como Pai nosso. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim, em nome daquele que revelou-nos quem Tu és. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.